Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Black Bee Talks, podcast sobre apicultura, composto por temporadas, cada temporada 10 episódios diferentes, cada episódio uma pessoa ligada a diferentes áreas da apicultura. Para dar início a este projeto, temos hoje connosco o nosso primeiro convidado do Talks, o Eduardo Gomes. Eduardo, desde já muito obrigado por estar aqui connosco e ter aceito o nosso convite para trocarmos umas ideias sobre a apicultura e disponibilizarmos esta conversa para a comunidade apícola e para quem quiser ouvir um bocadinho sobre abelhas. O Muito Eduardo é obrigado. um fundador dos blogs mais lidos da apicultura nacional, se não o mais lido. Para quem não sabe, os blogs tiveram uma importância extrema na partilha de conhecimento e havia, na altura, diversos blogs em Portugal e trocavam-se imensas ideias e experiências, e essas experiências e ideias contribuíam depois para aquilo que era o enriquecimento do desenvolvimento apícola. Hoje o Eduardo é também formador, consultor apícola e acaba por estar diariamente em contacto com apicultores e as suas respectivas explorações. Eduardo, conte-nos um bocadinho como começa a sua jornada na apicultura e se lembra ainda do seu primeiro contacto com as abelhas. Bom dia, Fred. Muito obrigado pelo convite que me fizeste para as conversas sobre abelhas no teu podcast. E respondendo à tua questão, quando é que iniciei, não me recordo, para ser muito honesto, não me recordo porque praticamente desde o início da minha vida que as abelhas fazem parte das minhas vivências. Eu cresci ao lado do meu pai e o meu pai era um apicultor amador e um verdadeiro apaixonado pelas abelhas. Eh, para ele não era apenas uma atividade, de facto, ele gostava muito de aprofundar os conhecimentos sobre este animal, lia muito, tinha uma grande curiosidade e uma grande dedicação. E, portanto, eu, como enquanto criança, comecei a ir com ele aos apiários. Ficava às vezes um bocadinho mais longe, outras vezes um bocadinho mais perto. Levei algumas picadas também. E, portanto, o meu pai gostava que o acompanhasse, e, juntamente com os meus irmãos. E de facto foi um contacto tão precoce que não me recordo exatamente a que idade é que foi. Depois, mais tarde, já na minha adolescência, na juventude, ajudava com alguma regularidade, ajudava-o com alguma regularidade, de uma forma mais ativa, em várias tarefas de maneio no apiário, mas sobretudo Uhum. e principalmente na altura da cresta. Foi aí que comecei a aproximar-me verdadeiramente das colónias, portanto, na minha adolescência, a ir ao apiário e a fazer, juntamente com ele, algumas intervenções, claro, sempre segundo as suas orientações, e eu estava ali como um ajudante, no trabalho no apiário. Mas ao mesmo tempo, portanto, esse contacto e depois as conversas que tinha com ele permitia-me ir percebendo um pouco mais a lógica do trabalho, do nosso trabalho e da lógica do próprio trabalho das abelhas nas colónias. E, entretanto, depois, portanto, com o meu casamento, família, a criação de família, deixei de fazer este trabalho tão assiduamente e mais tarde, em 2009, com 42 anos, na altura, decidi dar um passo que me iria novamente aproximar da apicultura. Deixei a minha atividade profissional anterior e abracei a apicultura a tempo inteiro. Iniciei no ano 2009 com 50 colmeias, comprei 30 colmeias ali na zona de Nisa do modelo Langstroth e umas outras 20 do modelo Lusitana na zona da Serra da Estrela. E foi com essas que eu comecei em 2009, em setembro, de agosto, setembro, foi quando eu comprei as colmeias. Depois, com a ajuda do meu pai, com alguns conhecimentos, consegui que a grande maioria sobrevivesse.
e na primavera seguinte, em 2010, comecei a fazer desdobramentos das colmeias, atingi cerca de 100 colmeias e ainda consegui produzir cerca de 1000 kg de mel, que me deixou bastante entusiasmado. Uhum. E a partir daí foi o crescimento consistente, um crescimento contínuo, quer no número de colmeias, quer também ao nível da produção, sobretudo produção de mel e de enxames para comercializar, o que me permitiu viver quase exclusivamente, se não mesmo exclusivamente, da apicultura durante até 2022 e ainda neste período, durante 7 anos, tive um colaborador, um empregado a tempo inteiro e, portanto, foi uma atividade da qual, para além do prazer, retirava também um retorno financeiro que me permitia e me permitiu continuar até 2022, quando, por razões familiares, tive que deixar a apicultura, uma vez que eu tinha as minhas colmeias bastante longe de casa e, portanto, tive que voltar a dar uma volta à minha vida. Não abandonei a apicultura. Neste momento estou na apicultura, só que, como disseste, com uma atividade diferente ao nível da formação e do apoio técnico e consultoria em apiários. Portanto, esta ligação foi uma ligação que se iniciou na infância, não sei bem com que idade, mais tarde, em 2009, se transformou numa profissão e num projeto de vida. Ok, Eduardo, obrigado por essa sua partilha de como começa, digamos, uma pequena exploração até crescer, até ter a capacidade de ter um colaborador. É muito interessante. Eduardo, o seu blog faz este ano 10 anos de existência, centenas de publicações de todos os temas e mais alguns. Não vou aqui enumerar todos porque esquecia-me de certeza de alguns, mas desde varroa, nutrição, a vespa, um bocadinho tudo nós encontramos no seu blog. Eu recordo a sua primeira publicação, não sei se o Eduardo se lembra, mas eu fui à procura e dizia que fazia o blog por o gosto de escrever, mas também por o gosto de partilhar conhecimento. O Eduardo, quando cria o blog, tinha a noção do impacto que poderia ter o seu blog nas explorações de quem estivesse a ler? Como tu dizes, de facto, o blog Abelhas à Beira nasceu há pouco mais de 10 anos. E se olhar, ou quando olho para trás, tudo começou de uma forma bastante simples, como tudo que se inicia, geralmente começa de uma forma bastante simples. No meu caso, até poderia dizer quase íntima, como se estivesse a escrever para mim próprio. E de facto era também um bocado isso, também escrevia para mim próprio. Ainda que depois, dadas o fator o aspecto de publicar chegasse também a outras pessoas. Como tu dizes, na primeira publicação escrevi algo que ainda hoje para mim faz sentido. E vou citar o que escrevi na altura, disse o seguinte: criei o blog por duas razões, uma mais egoísta, o prazer que sempre tive em escrever. Outra mais altruísta, o gosto de partilhar aquilo que vou aprendendo com outros. E este equilíbrio entre a reflexão pessoal e partilhada foi desde o início a base deste projeto do Abelhas à Beira. O próprio nome, Abelhas à Beira, surgiu porque os meus apiários, a grande maioria situavam-se na região da Beira Alta, ali nas proximidades da Guarda, em alguns dos vários concelhos do Distrito da Guarda. E, portanto, estando na Beira Alta, daí o à beira, não é? Estavam na beira. E, por outro lado, também uma ideia que eu encontrei sempre presente nas colónias é, dado o seu dinamismo, as colónias geralmente estão sempre à beira de qualquer coisa que se vai passar. Por Ok. exemplo, nos dias de hoje, à beira de enxamear. Infelizmente, se calhar daqui a uns meses, em agosto, setembro, outubro, muitas vão estar à beira de colapsar.
por Sim, e ação vamos tocar nesse ponto um bocadinho mais à frente. à frente. E, portanto, e muitas das vezes também estão à beira de continuar a fazer aquilo que estavam a fazer no dia anterior. E, portanto, há sempre um equilíbrio entre o mutável e o imutável, o frágil e o resistente nas colmeias. E também é um pouco isso que acho que acabou por ir dando a identidade ao meu blog. Desde o início defini algumas linhas orientadoras, uma certa filosofia de temas a abordar, cria um espaço onde pudesse, ao mesmo tempo, relatar as experiências no terreno, aquelas experiências que eu ia tendo e as observações, o que ia fazendo e o que ia observando, e de facto tinha eh, uma secção dentro do blog muito dedicada a este relato de experiências, minhas experiências no terreno, mas também depois pretendi que não ficasse apenas por isso, por um diário, e pretendi, portanto, também que o blog transmitisse informação consistente, baseada em leituras de outros, baseado em observações de outros, em estudos controlados, se quiserem, científicos, e, portanto, fiz uma mescla de, de temas que iam aparecendo de uma forma relativamente desordenada, digamos, de acordo com o fluir daquilo que eu fazia, daquilo que eu ia lendo, daquilo que me interessava. Portanto, uma linha editorial marcada por estas grandes linhas, estas diretrizes, mas ao mesmo tempo ia sendo também muito espontâneo, de acordo com temas e observações que eu ia fazendo momento a momento. Eh, Nunca quis fazer do blog também um manual de receitas. Dizer aos apicultores, façam assim, assado, desta forma e daquela, porque compreendi também que muitas das vezes as soluções são temporárias e são contextualizadas, não há soluções universais, soluções absolutas para o maneio apícola. E, portanto, pareceu-me que elencar um conjunto de receitas era perigoso, quer para mim, como emissor, quer para os apicultores como receptores, não fossem eles depois querer utilizá-las tal e qual e poder correr mal, porque o contexto é outro. Portanto, procurei sempre evitar soluções simplistas para problemas que devem ser, devem considerar o contexto, devem considerar a complexidade de cada local. E isto julgo que ajudou também esta filosofia do blog, este cuidado do blog, eu também acho que contribuiu para o ajudar a crescer em certos círculos. Logo no primeiro ano foi lido por dezenas ou melhor, teve dezenas de milhares de visualizações, algo que me surpreendeu, não estava à espera de bem. E esse número foi aumentando, chegando a centenas de milhares de visualizações anuais, por volta de 2022. Depois comecei a publicar menos, uma vez que também não tinha tanta matéria-prima, o blog, claro, as visualizações ressentem-se também disto mesmo, deste aspecto. Se tiver que identificar alguns fatores para este crescimento, nesses anos entre 2016 e 2022, portanto, à volta de 6 anos, destacaria, salvo alguma imodéstia, o equilíbrio entre a prática e a teoria, a apresentação também de propostas de maneio inovadoras, procurava sempre dar-lhes o contexto, e também acho que a transparência, porque se partilhei sucessos, também partilhei insucessos. E Eu isto lembro-me acho disso, e peço desculpa interrompê-lo, Eduardo. Eu lembro-me disso, na altura, isto já há uns anos atrás, o Eduardo.
também vamos falar mais, um bocadinho mais à frente, mas até falou de uma questão, eu não me quero estar aqui a mentir, mas era o Eduardo tinha um ninho, sobreninho, e na altura não aplicou as tiras devidas da Apivar e a taxa foi por aí acima. E o Eduardo, lembro-me disso de um desses episódios, o Eduardo estava a dizer de relatar também sucessos e não só sucessos. Exatamente. Lembras-te bem, de facto, fiz essa, eu lembro-me dessa publicação. Também por vezes, quando fazia, eu tinha ainda cheguei a ter alguns apiários, 3 apiários aqui na zona de Coimbra, para além dos que tive sempre na zona da Guarda. E quando levava os enxames daqui, geralmente esses enxames, como tinham iniciado a criação mais cedo, os timings dos tratamentos também eram diferentes e nem sempre tive a capacidade de me aperceber disso. Ou pelo menos no primeiro ano em que fiz isso, não conseguia perceber-me disso. Uhum. Ainda também não fazia as devidas testagens na altura. Portanto, Um houve crescimento, exatamente. realmente são aqueles erros também típicos do crescimento, que é conveniente identificá-los para depois os corrigir. Foi isso que eu procurei também ir fazer. De facto, eu acho que esta transparência criou uma relação de confiança com os leitores. Isto é, eu nunca quis ser visto como alguém que sabia tudo, pelo contrário, punha muitas questões e muitas interrogações. Lá está, muitas das vezes escrevia para mim próprio, mas eu sabia que estava também, obviamente, ao publicar. Essas interrogações para mim próprio eram também interrogações que eram lidas e provavelmente algumas delas até veria apicultores a identificarem-se com essas mesmas dificuldades que eu ia relatando. Relativamente à questão do impacto no maneio e na forma de trabalhar de outros apicultores, de facto não tinha essa consciência no início. Foi surgindo um pouco através do feedback que alguns leitores me iam dando, de contactos pessoais que entretanto foram surgindo, em que alguns apicultores me diziam: Olha, Eduardo, estou a aplicar isto que li no seu blog e está a correr bem, ou não está a correr exatamente como disse. Bom, e de facto verifiquei que havia coisas que eu escrevia sobre o que eu fazia nos meus apiários, que alguns, e bem, procuraram replicar Os seus. nos seus apiários. E apercebi-me depois, em 2020, quando entrei mais ativamente no Facebook, que de facto no contacto que fui tendo com apicultores através dos grupos apícolas, de uma dimensão que eu desconhecia completamente, de apicultores que seguiam e, inclusivamente, como dizias, aplicavam algumas dos procedimentos, algumas das inovações, uma outra inovação que julgo que fiz ao nível do maneio, e que estavam a ter também bons resultados, o que de facto me deixava muito satisfeito e ultrapassava a influência que eu supunha ter. Hum, Mais recentemente, começou em 2024, portanto, eu parei a minha apicultura em finais de 2022 e inícios de 2023, e em 2024 e 2025 e 2026 tenho procurado, de facto, dar um passo em frente, pegar nessa vertente mais prática que comecei a divulgar no blog, mais prática e utilitária, ampliei-a através da formação que ministro com alguma regularidade através do Zoom, por via, portanto, ensino à distância, e que me permitiu esta nova etapa da minha vida organizar aquilo que estava relativamente desorganizado no blog, dar-lhe digamos, um sentido mais claro, mais organizado, aprofundar inclusivamente coisas que, entretanto, tenho vindo a aprofundar no trabalho que tenho também feito com os meus clientes dos meus serviços apícolas e mantendo, claro, o espírito com que tudo começou, que é basicamente partilhar conhecimento, o mais possível de forma rigorosa, de forma clara, de forma acessível e sempre ancorado na realidade daquilo que se observa, que eu observo e que outros observam no terreno, nos seus apiários. Ok, Eduardo.
O Eduardo faz aí uma ponte perfeita, diria eu, para a nossa próxima questão, que é o blog sempre foi um espaço de partilha e muitas delas com bases científicas. Eu vou abrir aqui um pequeno parênteses. Um, Nós somos amigos pessoais já há algum tempo. Trocamos muitas experiências, trocamos ideias e houve a oportunidade de eu trabalhar com o Eduardo na sua exploração, ainda quando o Eduardo tinha as suas abelhas. E eu sempre notei isso, que o Eduardo, tudo o que aplicava, isto é, tinha ali uma base um bocadinho científica, não eram coisas feitas já à toa, não vou dizer tudo a 100%, mas a maior parte do seu maneio tinha alguma base científica por trás. Nos dias que correm hoje na apicultura, Eduardo, você acredita que essas bases serão cada vez mais importantes ou que as bases empíricas continuarão a ter um peso muito importante na nossa apicultura? Qual é que é a opinião do Eduardo? O que é que o Eduardo acha? Que a balança tem que estar equilibrada ou que temos de tender mais para as bases científicas ou para as bases empíricas? Qual é a sua opinião? De facto, eu concordo com essa leitura que tu fazes enfim, de tudo aquilo que acabas de referir. A leitura que fazes também do meu blog, de facto, a integração dos conhecimentos com base científica no meu maneio, foi sempre uma preocupação. E tiveram, um papel central na forma como fazia a minha apicultura. De facto, muito cedo percebi que apenas com observação pontual, nos meus apiários, portanto, com essa observação empírica, vamos chamar assim, seria muito difícil, ou pelo menos muito mais demorado, compreender um conjunto de relações que são complexas e que se passam dentro de uma caixa fechada, que nós não conseguimos observar de forma frequente e, sobretudo, de forma natural, porque ao abrir a caixa já estamos a alterar, Uhum, eh, digamos, aquilo que se estava a passar dentro da colmeia. Portanto, há aqui um efeito do observador. E, portanto, senti a necessidade de ir recolher alguma informação para compreender melhor algumas relações complexas entre variáveis, como é o que basicamente a ciência faz, procurar compreender e identificar relações entre variáveis. Essas relações que contribuam de uma forma mais direta para o dinamismo da colónia. Portanto, para mim, a ciência permitia-me ver e permite-me ver o invisível, aquilo que às vezes, de facto, com o simples maneiro, nós não conseguimos aperceber-nos. Portanto, e antecipar e definir e tomar consciência das relações de causa e efeito que nem sempre são evidentes ao apicultor. Por exemplo, posso dar três exemplos concretos. O primeiro tem a ver com o chamado efeito materno na qualidade dos ovos colocados em cálices reais. Por exemplo, em contexto de um processo de enxameação ou de um processo de substituição de rainhas. Um conjunto de três estudos, sobretudo três estudos, publicados entre 2020 e 2023, demonstraram que os ovos que a rainha põe, apresentam um peso e um comprimento maiores do que os ovos colocados nos alvéolos de obreira. Mais do que isso, portanto, ok, é interessante, mas e nós, no apiário, dificilmente conseguiremos, a não ser através destes dados dos estudos, a percebermos dessa diferença, porque é uma diferença importante, mas é uma diferença que não é facilmente observável. Portanto, para trazer um exemplo de algo que a ciência nos ajuda a ver, essa tal parte invisível, e que o apicultor dificilmente conseguiria ver. Este é apenas um exemplo de muitas outras situações. Mas já agora, a propósito destes estudos também, portanto, para além da verificação dessa diferença dos ovos, será que isso tem implicações? E sim, eles de facto conseguiram, seguindo as rainhas originadas a partir desses ovos com maior peso e maior comprimento,
colocados em cálices reais, verificaram que as rainhas tinham, por exemplo, um tórax também ele mais desenvolvido, mais volumoso, mais pesado, que é um índice morfométrico também importante para avaliar a qualidade das rainhas, como tu sabes melhor ainda do que eu. Tinham também mais ovaríolos e, portanto, maior capacidade de postura e davam origem a colónias mais populosas. Portanto, isto vem dar algum suporte empírico àquilo que muitos apicultores, entre outros, por exemplo, o Bob Bini, defendem há muito e que eu também observava no terreno, que as rainhas naturais produzidas em contexto de enxameação podem e devem ser aproveitadas, são rainhas de grande qualidade, podem e devem ser aproveitadas quando provenientes de colónias que nos agradem, de boas colónias, portanto. E este é um dos exemplos de a ciência nos permitir ver aquilo que nós não conseguimos ver no apiário. Um outro exemplo, por exemplo, está relacionado com a varroa. Durante muitos anos, como sabemos, assumiu-se que o parasita se alimentava da hemolinfa das abelhas adultas. Contudo, de facto, a ciência veio mostrar que não era assim. Mais um aspecto que nós dificilmente conseguiríamos aperceber-nos com o maneio que fazemos, que o apicultor faz habitualmente nos seus apiários, e é necessário a ciência para nos vir mostrar que a realidade é outra. Como dizia, em 2019, um investigador norte-americano demonstrou que na fase furética, isto é, na fase, atualmente chama-se fase de dispersão. E isto muda muita coisa, nomeadamente explica porque é que, por exemplo, a varroa tende a posicionar-se no ventre, na zona ventral da abelha. É, portanto, mais difícil de ver quando abrimos uma colónia e olhamos para as abelhas, porque quando fazemos isso, vemos não a zona ventral, mas a zona dorsal das abelhas. E, portanto, as varroas que estão a parasitar o corpo de uma série de abelhas adultas, a grande maioria está oculta à nossa observação. Isto tem implicações grandes e diretas, portanto, chamar a atenção disto para os apicultores, para os alertar que as decisões de iniciar tratamentos não devem ser feitas com base em observações visuais deste género, porque se estão são observações enviesadas, são observações que muitas das vezes levam a uma ação já demasiadamente tardia, como nós sabemos. Este, aliás, é um ponto de trabalho muito que eu debato muito no curso de controle da varrosa, a necessidade de abandonar estes indicadores pouco fiáveis. O terceiro exemplo, ainda mais recente, em 2025, houve um estudo que mostrou que as abelhas sujeitas ao teste do açúcar em pó para avaliar a infestação por varroas apresentam taxas de mortalidade ou desaparecimento ao fim de poucos dias. Portanto, isto é, a ideia de que este método de fazer a testagem da infestação por varroa através do açúcar em pó com o objetivo de não matar abelhas, é uma ideia também errada e não é rigorosa. É, de facto, um exemplo, mais um exemplo de como ensaios controlados conseguem regular os efeitos que difícil, revelar melhor, efeitos que dificilmente seriam detectados apenas com observação no apiário. Portanto, isto visa reforçar esta ideia. A ciência, e voltando à tua questão inicial, não substitui a prática, não. Mas, de facto, melhora, na minha opinião, profundamente a qualidade das decisões que tomamos no terreno. Contudo, não posso deixar de dizer que há um ponto que considero essencial. A apicultura não pode nem deve ser reduzida apenas à ciência. Dou-te dois exemplos pessoais. Dois tipos de maneio que introduzi nos meus apiários, que tu conheces, o não mais 6, ou a regra não mais 6, e as colmeias armazém. Não nasceram diretamente, estes maneios não nasceram diretamente
da leitura de artigos científicos. Resultaram, sim, da observação, da experimentação que eu fui fazendo e da necessidade de resolver problemas concretos nos meus apiários, nomeadamente no que concerne à prevenção da enxameação. Hoje, sei, inclusivamente, são práticas muito úteis também para outros leitores do blog ou formandos dos meus cursos que os estão a aplicar com sucesso, de acordo com os testemunhos que me vão dando. Portanto, respondendo de uma forma simples e direta, não vejo o maneio como uma escolha entre ciência e experiência, mas sim como um equilíbrio sensato, inteligente entre ambas as dimensões, a experiência e a ciência. A ciência dá-nos a estrutura, dá-nos o rigor, a capacidade de antecipação. A experiência dá-nos o contexto, a adaptação e a inovação. É, portanto, na combinação destas duas dimensões que, na minha opinião, está o futuro da apicultura. E é precisamente por isso que eu tenho procurado fazer também evoluir a minha própria proposta formativa. Até agora, os conteúdos, estes e outros conteúdos que temos aqui falado, trabalhados por mim em sessões ao vivo, via Zoom, mas num futuro próximo vou também disponibilizar, pretendo agora nos próximos meses, ter esse trabalho concluído para poder disponibilizar versões pré-gravadas para permitir um acesso mais flexível e no horário que for mais conveniente a cada um dos formandos e dos apicultores interessados naquilo que tenho para lhes dizer. Portanto, sempre com conteúdos atualizados, porque, de facto, ficar parado nesta área, como noutras, é ficar para trás. É interessante essa parte que o Eduardo diz que a ciência nos aporta algumas coisas que nós, a olho, não conseguiríamos ver. Por exemplo, no caso de... Sai um estudo em 2022 que fala da plasticidade reprodutiva das rainhas e do desvios nas linhas do tipping e do dumping dentro dos ovários e tudo isto é o que essas alterações implicam numa rainha e comparam também o aprisionamento das rainhas dentro das colónias e fora das colónias e são coisas que realmente nós não conseguimos ver a olho nu. A ciência dá-nos isso, mas também não nos dá tantas outras coisas como o Eduardo acaba por dizer que a experiência é também, sem dúvida, muito importante. Eduardo, o blog permitiu também conhecer muitos apicultores. Agora, como formador, conhece muitas e como consultor, muitas explorações. O primeiro post do seu blog fala sobre essa parte da sua partilha, gosto por partilhar. O segundo fala logo sobre a varroa. 10 anos depois, o Eduardo ainda fala muito sobre varroa. É sabido que é a maior ameaça da apicultura nacional. O que é que acha que falta, isto é, em Portugal e nas explorações portuguesas e mundial, que é uma ameaça mundial, para se minimizar os problemas do Acre? Muito bem. Começando então pela primeira parte da visibilidade, sim, de facto o blog abriu-me portas, deu-me visibilidade, creio eu também credibilidade, e permitiu-me contactar com centenas de apicultores ao longo destes anos. Seja através de palestras, da formação presencial que também vou dando ainda mais pontualmente, mais regularmente e mais frequentemente formação à distância e também, claro, encontros apícolas de natureza informal com diversos apicultores e todos estes, no âmbito de todos estes contactos, todas estas relações que se foram estabelecendo, tive também a oportunidade de ir conhecendo algumas dezenas de apiários, em particular agora com o serviço técnico de apoio que faço a apiários, mais ainda se reforçou esta vertente, sobretudo na zona centro e na zona norte do país.
Portanto, estes contactos diretos com apicultores, com as colónias dos apicultores nos seus apiários, para mim continuam a ser fundamentais para consolidar e testar algumas das coisas que entendo serem importantes testar e também algumas das coisas que vou escrevendo e que vou transmitindo nas formações que tenho vindo a dar. E como dizes, a Varroa esteve presente logo no início. Logo, a segunda e terceiras publicações foram precisamente sobre este tema. Lembro-me, por exemplo, de terminar uma das publicações, creio que a segunda, dizendo mais ou menos o seguinte, e que continua, na minha opinião, a ser bastante atual nos dias de hoje, passados estes 10 anos. Dizia o seguinte, mais ou menos isto: qualquer apicultor que queira manter colónias saudáveis precisa de compreender não só a biologia da abelha, mas também a biologia e o ciclo de vida do ácaro varroa. E até podia já estender esta afirmação também para a compreensão do ciclo de vida da vespa velutina, um predador, que também nos tem causado bastantes problemas, como sabemos. E voltando à varroa, sabemos também, com base em dados epidemiológicos, mais uma vez a ciência a ajudar-nos, que a varroa continua a ser o inimigo do mundo. Estima-se que todos os anos entre 20% a 30% das colónias colapsem devido à ação direta ou indireta da varroa e, sobretudo, também dos vírus que a varroa transmite. Ora, sabemos, portanto, que em Portugal temos à volta de 750 mil colmeias, isto dados de 2024 ou 2025, estou bem certo. E se destas 750 mil colónias se perdem estimadamente cerca de 20% a 30% das mesmas por efeitos diretos e indiretos da varroa, portanto isto significa que se perderão por ano cerca de 200 mil colónias no nosso país. E estes valores replicam-se por muitos outros países, por exemplo, passado, em 2024 para 2025, nos Estados Unidos, segundo os dados epidemiológicos, perderam-se cerca de 50% a 60% das colónias. Muitas delas também perdas que têm na sua origem a varroa. E, portanto, é uma realidade bastante pesada, bastante significativa para ser ignorada. Pessoalmente, eu nunca me conformei com estes números e daí frequentemente, recorrentemente, abordar o tema da varroa, quer no meu blog, quer nas palestras, quer na formação. Fui, de facto, escrevendo muito sobre a varroa, mais uma vez partilhando os sucessos e os insucessos, como referi há pouco, e continuo a fazê-lo hoje, porque de facto é um tema que permanece atual e necessita de ser constantemente atualizado com novas informações que vamos adquirindo, ou por via do nosso trabalho em campo, ou por via de estudos que vamos tendo acesso. E este trabalho de análise mais aprofundada sobre o fenómeno varroa está também presente na formação que dou, nomeadamente através de cursos que tenho vindo a desenvolver, como um que eu designei Controle Efetivo da Varroose ao longo do ano e que tenho ministrado regularmente através do Zoom desde 2025. Voltando à frase que escrevi e que há pouco citei, acrescentaria alguns pontos que me parecem essenciais. Não basta conhecer a biologia da varroa, do ácaro, é também fundamental compreender a sua dinâmica, a dinâmica do seu crescimento, do crescimento da sua população ao longo do ano.
Isto implica para o apicultor a necessidade de ser capaz de estimar, avaliar, monitorizar os níveis de infestação, utilizar esses métodos de monitorização de forma correta e, de forma ideal, recorrer a ferramentas de simulação. Há bons simuladores, neste momento, acerca do crescimento que nos permitem, portanto, simular o crescimento da população de varroas a partir do número X, Y ou Z presente na sua população e, portanto, nos permitem antecipar e planear, inclusivamente, intervenções. Outro aspecto que me parece crítico é a necessidade de introduzir estratégias diversificadas. Os apicultores não devem conhecer e utilizar apenas um ou outro medicamento, um ou outro protocolo de utilização desses medicamentos, nomeadamente e particularmente os de síntese, mas também saber utilizar corretamente substâncias como princípios orgânicos, princípios ativos orgânicos, como por exemplo o ácido oxálico, o timol ou o ácido fórmico, adaptando sempre a aplicação destes ao contexto específico de cada colónia e de cada época do ano. Portanto, não há uma única forma de fazer as coisas, há a necessidade de interpretar a realidade que está à nossa frente e ajustar e afinar as aplicações, as intervenções com esta diversidade de acaecidas que temos à nossa disposição para, de facto, conseguirmos fazer um combate mais eficaz, mais eficiente e com menores custos. Respondendo muito sinteticamente à tua questão, à tua pergunta, acho que aquilo que falta em Portugal, como noutros países, para minimizar o problema da varroa, eu diria que aquilo que falta acima de tudo é uma mudança de mentalidade nos apicultores. Enquanto se continuar à procura de soluções simples para este problema, que é um problema complexo, e estaremos sempre a correr atrás do prejuízo. É, portanto, preciso abandonar esta lógica das receitas universais, das receitas únicas, com efeitos X, Y ou Z iguais em todos os contextos. Isto é uma ideia errada, é um pressuposto falso que temos que abandonar e investir em conhecimento sólido, em informação credível e numa abordagem integrada ao longo do ano, porque o problema da varroa não é um problema de um mês, de dois, é um problema que, de facto, tem a sua expressão, se manifesta ao longo de um ano. E este investimento é, na verdade, na formação, no conhecimento, um investimento bastante pequeno. E é preciso que os apicultores também tenham esta noção, bastante pequeno, quando se compara com o custo das perdas que evitam. E, portanto, são investimentos com retorno positivo, retorno financeiro positivo. Para terminar, dizer que a varroa, de facto, não se resolve com um produto, não há o melhor medicamento. Eu, pelo menos, não conheço. Há medicamentos que têm mais eficácia em determinadas circunstâncias do que outros e temos que fazer esse ajustamento dos mesmos. Resolve-se, portanto, com uma boa estratégia, com conhecimento e com consistência na atuação. Exatamente, Eduardo. E esperemos que sim, que possam chegar novos acaricidas. Temos aí o Norroa agora, mas antes de virmos ter esta conversa, eu também passei por o Vsauce e também já há opiniões muito controversas em termos de custo de medicamento para já, etc. Pronto, ainda é um acaricida que para nós, na Europa, ainda não é uma opção sequer. Eduardo, tocando agora aqui num estudo que foi publicado em fevereiro deste ano, foi verificado que a toxicidade do amitraz pode ser aumentada se conseguirmos inibir os transportadores de efluxo. Os transportadores de efluxo são a primeira barreira de defesa das células e utilizam energia ATP para bombear substâncias para fora das células. No estudo usou-se uma sinergia entre o amitraz e o verapamil,
e verificou-se uma sinergia mortal para os ácaros, mesmo aqueles que não tinham sofrido quaisquer danos quando previamente haviam sido expostos ao almitrage sozinho. Isto para dizer que, tal como o estudo refere, vários outros o fazem. As resistências a varroa almitrage são comprovadas por vários estudos. A resistência é causada por mutações no receptor da octopamina. A octopamina é um neurotransmissor presente no sistema nervoso central e os receptores da octopamina são os sítios primários da ação das formamidinas, como no caso do amitrage. O amitrage age de forma agonista, liga-se aos receptores da octopamina e provoca a ação disruptiva comportamentais no ácaro, levando à sua morte. Quando existem mutações, estas alteram as estruturas do receptor, dificultam a ligação dos amitrages aos receptores e torna o menos eficaz. É interessante também dizer que foram verificadas diferentes mutações em diferentes países. Por exemplo, o Rinkevich, em 2020, mostra um tipo de mutação nos Estados Unidos diferente do que é observado em Espanha e em França. E sendo o acaricida mais usado neste momento, aliás, o Eduardo já tocou nisso há bocado, a última grande vaga de mortandade de colónias nos Estados Unidos é, sem dúvida, um conjunto de fatores, pelo menos o que sai cá para fora, que é um conjunto de fatores, mas o Amitraz também foi um dos responsáveis por essa vaga de mortandade. Eu acredito que, também como o Eduardo falou e já referiu, grande parte das explorações já estão a implementar maneios, rotação de princípios ativos, por exemplo, abrindo aqui um parênteses, e quem fala comigo e temos conversas sobre abelhas sabe perfeitamente, eu sou um adepto do rasca lacria, ainda por cima na minha zona atrás dos montes, onde no verão temos uma quebra de postura. Para mim não faz sentido nenhum estar a deixar nascer aquela criação que está totalmente contaminada, digamos assim, e então eu sou mesmo adepto do rasca lacria e acredito que muita gente esteja já a fazer maneio, a fazer rotação de princípios ativos. E a minha pergunta para o Eduardo, neste ponto, vai no sentido de se acha que Portugal ainda é dependente do Amitrage, porque o Eduardo, em agosto, setembro do ano passado, previu que milhares de colónias iriam acabar por, por não passar este inverno, digamos assim. Ou se era por a dependência do Amitrage, se é por o nosso maneio, ou se era por outra coisa. Antes de eu passar a palavra, só dizer que eu não estou aqui de forma alguma a dizer que as pessoas devam deixar de usar Amitrage, não. Eu uso e vou continuar a usar. Depois do Rasca Lacria, acho um excelente tratamento, mas acho que temos de ter a consciência, e muita gente já tem, como eu disse, muitas explorações já o estão a fazer, que não funciona como já funcionou. E temos de procurar maneios, temos de procurar a rotação de princípios ativos para trazermos as nossas colónias cada vez mais saudáveis. Sim, sim, de facto a questão que colocas acerca das resistências a alguns princípios ativos, nomeadamente em particular ao metragem, é uma questão bastante pertinente e muito atual. Não sei, não tenho dados que me permitam afirmar com segurança até que ponto as explorações em Portugal continuam dependentes do anitrás. No entanto, posso falar daquilo que eu observo no terreno. Nos apiários onde presto apoio técnico, temos vindo a introduzir de forma consistente estratégias de rotações entre os princípios ativos. Como dizias, e bem, não se trata aqui de defender o abandono no amitrás ou dos medicamentos baseados no amitrás, não é disso que estamos a falar. Muito pelo contrário, podemos e devemos, na minha opinião, continuar a utilizar medicamentos à base da amitrage, agora numa estratégia de rotação com outros princípios ativos, nomeadamente Peço desculpa, Eduardo. Peço desculpa interrompê-lo, mas Sim. exatamente, eu gostava de reforçar ainda mais uma vez o que o Eduardo está a dizer. De maneira alguma, esta questão vai para as pessoas deixarem de utilizar a Amitrage, não. É para haver uma consciencialização, para haver um entendimento do problema e começar-se a pensar noutros princípios ativos. Precisamente é esta a mensagem que acho que tem que ficar bastante clara. E, de facto, o que é importante que os apicultores aprendam a trabalhar com outros princípios ativos de natureza orgânica, sobretudo, mais uma vez, eu prefiro o ácido oxálico, o ácido fórmico e o timol.
Estes são os principais princípios ativos conhecidos que nos garantem alguma eficácia e que nos permitem fazer a desejada rotação dos mesmos. Aquilo que também que vejo é, de facto, uma abertura crescente, e como tu referiste, dos apicultores a esta estratégia, a esta diversificação de princípios ativos no combate ao longo do ano contra a varroa. Há consciência, julgo eu, cada vez mais forte de que depender de um único princípio ativo é um risco. Por outro lado, também constato algo importante. Ao mesmo tempo que os apicultores acho que têm cada vez mais consciência do risco que correm se dependerem de um único princípio ativo, e neste caso, em particular, o amitraz, verifico também que existe um grande desconhecimento sobre como utilizar corretamente as alternativas orgânicas. Não basta, de facto, saber que elas existem. É preciso saber quando as aplicar e com que condições as aplicar, com que objetivos e com que expectativas. E é nestas áreas que eu tenho procurado intervir, tanto no terreno, junto dos apicultores a quem presto serviços técnicos, como também em contexto formativo. Portanto, é algo que me preocupa fazer chegar informação, na minha opinião, correta acerca das nuances na utilização de outros princípios ativos para além do amitraz. Por exemplo, nas várias edições do curso Controlo Efetivo da Varroa ao longo do ano, vários formandos, isto acerca do amitraz e, eventualmente, da sua perda de eficácia, vários formandos relatam essa mesma perda de eficácia nestes produtos com base no amitraz. E, na minha opinião, não é apenas uma percepção subjetiva. Eu próprio já observei situações em que, após tratamentos com este princípio ativo e tendo feito uma medição das taxas de infestação previamente à aplicação de medicamentos com amitraz, que após a sua aplicação ou até durante a sua aplicação, muitos deles são tratamentos de longa duração, como sabemos, 6, 8 semanas, 10 semanas até, que durante ou após a aplicação, como estava a dizer, desses princípios, desses medicamentos, a taxa de infestação não diminuiu e, estranhamente, em alguns casos até aumentou. Uhum. Portanto, isto acho que nos deve alertar para a situação e o contexto em que aplicamos medicamentos com base no amitraz. Quando cruzamos estas observações de formandos, de apicultores com quem contacto, das minhas próprias observações, com aquilo que a ciência tem vindo a relatar, o quadro começa a fazer mais sentido. Os estudos, como tu disseste, por exemplo, do Rinkevich, nos Estados Unidos, que identificaram mutações que estão associadas, ou que eles associaram à resistência ao amitraz, estão aí. Posteriormente, poucos anos depois, em França e Espanha, como tu bem referiste também, identificaram-se outras mutações. Portanto, nem sempre as mesmas mutações, nem sempre são as mesmas mutações a conferirem resistências. De acordo com estes estudos, há uma diversidade também de mutações que, aparentemente, e de acordo com os dados, têm uma forte correlação com a resistência ao amitraz e, portanto, com a redução da eficácia destes tratamentos. Portanto, não parece estarmos na presença de um fenómeno localizado. É um processo que tem uma extensão geográfica já bastante considerável, é um processo que está em curso e que poderá ter origens múltiplas de acordo com esta diversidade também de mutações que aparentemente conferem graus de resistência. No que respeita a Portugal, tanto quanto sei, há estudos a decorrerem, a avaliarem e a tentarem encontrar uma resposta para esta questão da resistência ao amitraz. Não conheço resultados divulgados, não
sei se já foram divulgados ou não. No entanto, há sinais no terreno que não podemos ignorar. Um deles é, por exemplo, a necessidade de crescer, e dar um exemplo muito concreto que julgo que todos os apicultores se identificarão com ele, ou uma parte dos apicultores se identificarão com este exemplo, é a necessidade de aumentar doses para obter o mesmo efeito. Por exemplo, o caso do Amicel, que é um medicamento também com amitraz, é bastante esclarecedor e paradigmático. Apesar do protocolo do fabricante e disponibilizado, esse protocolo está disponibilizado na BEDVET, recomendar 2 tiras em ciclos de 12 dias. Tenho recebido relatos consistentes, frequentes até, de apicultores que encurtam os intervalos e aumentam o número de tiras para tentar recuperar a eficácia. Parece-me que este é um sinal de alarme relativamente à, eventualmente, perda de alguma eficácia em determinadas, ou com determinadas populações de ácaros da varroa. Portanto, parece-me que, de acordo com estes relatos, estamos a assistir a uma escalada. Isto é, utilizamos mais produto com mais frequência para resultados cada vez menos garantidos. E isto, quanto a mim, do ponto de vista técnico e estratégico, é insustentável. Mas, na minha opinião, perguntar se ainda há dependência do amitraz, acho que devemos perguntar quanto tempo é que essa dependência ainda é viável. Em alguns casos, aparentemente, já não é viável todo fazer tratamentos consecutivos sempre com a mesma molécula, sempre com amitraz. Na minha opinião, o setor está, de facto, numa fase de transição. Há apicultores já bastante avançados na implementação desta estratégia integrada e diversificada, em que fazem a rotação de princípios ativos, que fazem a interrupção da criação, que fazem o rasca-lá-cria, procuram fazer tratamentos com pouco ou nenhuma cria, portanto, em que as varroas estão todas elas na fase de dispersão, queria dizer, e, portanto, apostam também e utilizam também medidas biotécnicas e culturais. Contudo, há ainda um conjunto de outros apicultores que ainda estão um bocado presos, um bocado agarrados, teimosamente ou não, a uma lógica de solução única. E, quanto a mim, o ponto-chave não é apenas uma questão de mudar de produto, é também uma questão de mudar de abordagem. Quantos, por exemplo, fazem tratamentos proativos? Uma ferramenta, na minha opinião, revolucionária e crítica na forma como se aborda, como se planifica a intervenção. E esta abordagem, ou esta noção da necessidade de termos momentos particulares ao longo do ano para fazermos tratamentos proativos é também um dos focos dos meus cursos em que abordamos as questões sobre a varroa. Para aqueles que ainda têm receio ou desconhecimento relativamente à utilização de ácidos orgânicos ou dos óleos essenciais, a minha recomendação é muito simples. Procura formação sólida. Ninguém nasce ensinado, a formação permite-nos avançar mais rapidamente e de forma mais efetiva, e, portanto, acho que, de facto, os apicultores que têm este receio, estas lacunas, devem procurar fazer formação de qualidade. Aqui também, como em muitos outros campos, o sucesso no combate à varroa depende do conhecimento, da capacidade de adaptação e de ajustamento aos contextos cada vez mais difíceis, mais atuais no que diz respeito ao combate à varroa. Eduardo. O Eduardo tocou aí também num ponto muito interessante que é a questão, digamos, das janelas temporais de tratamento. Por exemplo, aqui na minha zona, e eu volto a referir a minha zona, nós em Trás-os-Montes temos aquela janela que ele disse que temos muita pouca cria, porque estamos a vir de um verão com altas temperaturas, e para mim não faz sentido estar a deixar aquela criação, e então eu rasco a criação e aplico tratamentos, e depois temos outra janela no inverno
que para mim é uma janela também brilhante, que nos permite começar basicamente um ano já com taxas muito baixas. E aí sim faz sentido o que o Eduardo estava a dizer, olhar para as janelas e perceber também que tipo de produto é que nós podemos aplicar. Isto é, conhecer o produto que estamos a usar, perceber que um vai ter umas mais-valias aqui, outro terá umas mais-valias em outras situações. Isso parece-me bastante, bastante importante. E agora vamos trocar de ácaro, basicamente. Sabemos Vamos a que, isso. sabemos que está a caminho, esperemos que demore muito tempo a chegar. O Tropilai Lapse, né? Ele já começa a ganhar ali terreno na Geórgia, Ucrânia. E eu queria que o Eduardo tocasse aqui um bocadinho neste ponto e vou ler mesmo um artigo, um relato basicamente de uma revista americana da Biculture, de alguém que fez uma viagem à Geórgia e escreveu umas palavras sobre o Tropilai Lapse. Então o que foi escrito foi: a pesquisa na Tailândia e na Geórgia mostrou que o Tropilai Lapse pode sobreviver em enxames, persistir em abelhas adultas vivas e mortas, bem como em crias mortas, por vários dias. Comportamentos que não haviam sido relatados anteriormente, a velocidade com que o Tropi se espalhou na Geórgia e os níveis de infestação que observei foram também profundamente alarmantes e excederam em muito tudo o que testemunhei na Tailândia. Eduardo, com esta informação que nos chega a quem foi ver de perto o Tropi, com as falhas nos acaricidas atuais no combate ao Tropi, o que é que o Eduardo acha que os apicultores deveriam começar a olhar, com olhos mesmo, que maneios deviam começar a ser postos para não sermos apanhados de surpresa quando o Tropi nos chegar? Muito bem. É, de facto, uma informação preocupante esta que nos indicas e que deve ser levada muito, muito a sério. De facto, durante algum tempo houve a ideia de que o Tropilea lapse teria uma capacidade relativamente limitada de sobrevivência fora da cria. Alguns dos primeiros estudos que foram publicados em língua inglesa falavam, pressupunham esta capacidade limitada de sobrevivência fora da cria operculada. Acreditava-se, portanto, que havia uma dependência quase total da cria e que poderia funcionar como uma espécie de travão natural à sua disseminação. Estes relatos e outros que feitos mais recentemente, mais uma vez a ciência no terreno, a fazer observações de grande minúcia, obrigam-nos a rever estas ideias, estas percepções. Se, como é indicado nestas investigações mais recentes, se o ácaro, este ácaro, também é um ácaro, consegue persistir durante vários dias em enxames de abelhas ou em abelhas adultas, vivas ou mortas, ou em cria morta, então o risco de dispersão é maior do que aquele que muitos admitiam e imaginavam. Não é fácil, na minha opinião, para mim, pessoalmente, antecipar com segurança todos os maneios que teremos de adotar quando o Tropi, para o chamar assim de uma forma mais simples, quando o Tropi chegar. Há, no entanto, uma coisa que me parece evidente. Não podemos esperar que ele chegue para começarmos a aprender. Se assim o Eduardo, fizermos, peço, já, Eduardo, já peço, estaremos atrasados. peço desculpa interrompê-lo e não trouxe, e agora o Eduardo estava a falar e eu lembrei-me que quem fez esta viagem também relatou muito que se falava muito em paragens de postura, paragens de postura e paragens de postura. Sim, sim, como uma forma de travar Exatamente. o crescimento da população do trópico, ou seja, aparentemente e de acordo com estes últimos resultados, essa paragem de postura poderá não ter os níveis de eficácia que se supunha anteriormente. A primeira recomendação, para mim, relativamente ao controlo geográfico do trópico, controlo geográfico, não é? Tentar evitar, se possível, que ele se continue a espalhar pela Europa, usarmos da máxima prudência na importação de material vivo de outros países, nomeadamente dessas zonas. Rainhas, núcleos, enxames, qualquer material biológico proveniente destas zonas de risco deve ser olhada com enorme cautela, na minha opinião.
O comércio de abelhas vivas, como sabemos, é uma das vias prováveis de introdução de parasitas exóticos, como aconteceu com a varroa, e Portugal não pode agir, os apicultores, as entidades que regulam estes processos de importação de material biológico, não podemos agir como se nada se estivesse a passar e como se Portugal fosse um caso isolado, uma zona geográfica isolada, que não é. É como nós sabemos. Ou pelo menos, obviamente, tirando a parte dos nossos arquipélagos, Portugal continental não está isolado do resto da Europa. Portanto, era a primeira recomendação, muita prudência na importação deste material vivo, proveniente sobretudo dessas zonas de risco. A segunda recomendação é reforçar uma prática que já falámos, a monitorização. Se com a varroa muitos apicultores ainda fazem pouca ou nenhuma monitorização, com o TROPI esta falha pode ser ainda mais grave. Já o é com a varroa, mas dado o ciclo de vida mais curto do TROPI, a falta de monitorização será, em princípio, muito mais grave no que diz respeito ao controle do mesmo. É um ácaro mais pequeno, mais difícil de ver do que a varroa, muito rápido a mover-se nos quadros. O Fred já disse com certeza vídeos, como eu já vi, e de facto aquilo é um Fórmula 1, é extremamente rápido e, portanto, é muito difícil de observar. E permanece grande parte do seu ciclo oculto, porque está na criação e, portanto, está protegido da observação pelo opérculo que o tapa e que o esconde. Portanto, a detecção precoce exigirá métodos de rotina de monitorização e grande atenção a alguns sinais indiretos da sua presença, nomeadamente os opérculos perfurados, como acontece, por exemplo, no caso da varroa, quando a infestação é muito alta, ou a cria balde brudo, que é a cria careca, ou a cria desoperculada. A terceira linha passa pela nossa preparação, como disseste, passa por conhecer melhor um conjunto de tratamentos, de princípios ativos que podem atuar dentro da criação operculada. E aqui o ácido fórmico ganha, de facto, não podemos negar isso, uma grande importância, porque é das poucas substâncias com capacidade de ação através dos opérculos. Isto não significa que seja uma solução única, simples ou isenta de riscos. Claro que não é. Exige conhecimento, um conhecimento profundo das doses, das temperaturas, das questões relacionadas com a ventilação da colmeia, da força da colónia e, inclusivamente, do tipo de aplicação. O ácido fórmico é um acaricida que funciona muito bem quando há muita cria, e um estudo recente mostra que ele é muito efetivo, de facto, com o TROPI, no controle, na eliminação do TROPI, mas para utilizarmos o fórmico sem causarmos dano ou minimizando e mitigando os danos sobre as abelhas, sobre as rainhas, há que fazer aprendizagem e há que fazer uma aplicação bastante contextualizada de acordo com a realidade de cada colónia. Portanto, mais uma vez, não é um sapato que sirva a todos. Exatamente. Não é um tratamento que possamos aplicar com a simplicidade com que, por exemplo, se aplicam tiras de acaricidas sintéticos. O ponto, para terminar,
O ponto mais importante poderá ser que este, que eu gostava de sublinhar, o Tropi vai obrigar-nos a abandonar definitivamente a apicultura de calendário. Não bastará tratar em agosto ou tratar depois da cresta. Hoje não é de facto a melhor abordagem. Com o Tropi, esta abordagem deficiente ainda se tornará mais aguda. Esta deficiência será ainda mais observável e com impactos negativos maiores ainda. Será necessário, de facto, nós, apicultores, acompanharmos a dinâmica da cria, perceber quando há janelas de vulnerabilidade do parasita e integrar interrupções da criação, enjaulamento de rainhas ou outro tipo de maneios que exponham o ácaro ao tratamento. Ou então temos bons tratamentos e protocolos, sobretudo, de tratamentos muito eficazes para eliminar de forma consistente a varroa na criação. E há, de facto, um ou outro protocolo de natureza mais inovadora que nos permite alcançar frequentemente e grandemente este objetivo de matar uma grande quantidade de varroa na criação. Mas isto, portanto, são outras conversas para outras alturas. Devemos, portanto, olhar cada vez mais para a biossegurança dos nossos apiários. Acho que a questão fundamental neste momento não é se o Tropi vai chegar ou não. É quando? Isso é quase inquestionável que ele vai chegar. A questão é, de facto, como dizias, é quando é que ele chegará. E para evitar que ele chegue mais depressa, é importante, de facto, termos o cuidado e a prudência de não fazermos importação de material livre das zonas de risco. Para terminar, o conselho que eu deixaria aos apicultores acerca deste tema sobre a chegada do Tropi é que usem a varroa como treino. Quer dizer, devemos aprender hoje. As coisas já estão complicadas, obviamente com a varroa, mas ficaram mais complicadas ainda com a presença do Tropi, que os apicultores aprendam hoje a monitorizar bem, a tratar com critério, a alternar princípios ativos, a trabalhar com interrupções da criação, a pensar de forma mais global o estado sanitário do apiário e assim estaremos de facto mais preparados para enfrentar este próximo parasita. E ainda não nos bateu à porta, mas de facto convém quando bater, e vai bater mais tarde ou mais cedo, que não nos encontre distraídos nem impreparados. Era esta a recomendação que eu fazia. Isso, exatamente, Eduardo. Acho que isso é importante. Isto é irmos-nos preparando para quando ele chegar não sejamos todos apanhados de surpresa. Eduardo, à parte do controle e monitorização, que conselho daria aos apicultores, até aqueles se calhar que estão mais a começar, que não estão muito bem à vontade com estas coisas de controle e se calhar de matar ali 300 abelhas, mais ou menos, que conselho daria? Isto é um incentivo para esses novos apicultores ou até alguns já experientes que não querem, às vezes, matar 300 abelhas, que conselho lhe daria a esses apicultores? Dou o conselho que, de facto, façam a monitorização. Há diversas técnicas de monitorização, algumas delas implicam, de facto, a morte de algumas centenas de abelhas. No entanto, ao fazê-lo, nós fazemos para salvar muitos milhões. Portanto, se com a morte de algumas centenas de abelhas conseguirmos salvar milhões de abelhas, o saldo é claramente positivo. E é uma das bases, ou a base de toda a estratégia de controle da varroose, passa pela monitorização, na minha opinião. Aquele que não a faz está a tomar decisões às cegas, sem informação crítica, fundamental,
para saber como e quando atuar. Aquilo que recomendo é que essa monitorização seja feita de forma regular, sobretudo nos períodos críticos do ciclo de vida da colónia, final do inverno, primavera e início do verão, quando a criação de cria é mais intensa, porque sabemos também que é nesse período que a varroa cresce de forma rápida, de forma exponencial. Portanto, monitorizar frequentemente e monitorizar nos momentos certos é a recomendação que eu faço aos apicultores mais novos, mas também alguns com anos e anos de experiência que ainda não o fazem. Antes de iniciar qualquer tratamento, na minha opinião, o apicultor deve conhecer a taxa de infestação da colónia. Sem conhecer estes dados, corre o risco de escolher um protocolo de tratamento desajustado ou demasiado leve para uma infestação já elevada, ou, pelo contrário, utilizar uma abordagem demasiadamente agressiva para uma infestação baixa. É um ponto crítico também recordar a monitorização, a necessidade de monitorizar após o tratamento. Não fazendo esta avaliação da eficácia do tratamento, é estarmos a assumir que tudo correu bem. Ora, nós sabemos que, de facto, isto está longe de ser garantido com os tratamentos de que dispomos. E quando esse tratamento falha e não é detectado a tempo, as consequências podem vir a ser muito graves nos meses seguintes e, inclusivamente, chegarmos a termos situações de colapso de colónias. Eu gosto de fazer este paralelismo com a medicina humana, reparem. Quando nós vamos ao médico, fazemos análises, o que é uma prática comum, eu também o faço assim, o que é um pouco como todos os casos no que nos diz respeito e no que concerne à medicina humana. Com base nesses resultados, nas análises, é depois determinado pelo médico um determinado tratamento, com que dose, com que duração, com que objetivo. E, passado algum tempo, após o tratamento, após um certo tempo de tratamento, voltamos a fazer então novas análises para perceber se o tratamento resultou. Ora, na apicultura devemos usar este modelo devemos fazer, na minha opinião, exatamente igual. De uma forma simples, portanto, o processo deveria ser desenvolvido ao longo de 3 etapas muito claras. Primeiro, monitorizar de forma prévia ao tratamento, depois definir, de acordo com os dados recolhidos por essa monitorização, definir e aplicar um protocolo de tratamento ajustado a esses dados recolhidos e, por fim, monitorizar após o tratamento para avaliar a sua efetiva eficácia. Na minha opinião, não há razão nenhuma para que um problema tão sério, no que diz respeito à apicultura, como é a varroose, seja gerido com menos rigor do que as questões da saúde humana. E, portanto, é a analogia que deixo e acho que é o caminho que devemos seguir. Se tivesse que dar um conselho mais amplo aos apicultores, para além da monitorização, diria o seguinte: adotem uma lógica de decisão baseada em dados e não em hábitos. Durante muitos anos, a apicultura funcionou muito por rotina. Antes da chegada da varroa, de facto, as rotinas davam bons resultados. Tratar em determinadas datas, por exemplo, sempre também, no que diz respeito às rotinas, tratar sempre com o mesmo produto, sempre nas mesmas datas, repetir protocolos, porque sempre foi assim, também não está correto, na minha opinião. Hoje este modelo tem que dar lugar a outro. A variabilidade
a pressão da varroa tem aumentado, é também maior a virulência dos vírus. Há neste momento conhecidas três estirpes de vírus, se não estou em erro, e aquela que hoje predomina é uma estirpe mais virulenta do que existia há uns anos atrás. E, por outro lado, algo que já falámos, a possibilidade de estarmos confrontados com resistências a determinados princípios ativos, a determinados tratamentos, a determinados ingredientes, é uma realidade. Portanto, o apicultor, nos dias de hoje, o apicultor moderno, tem que ser cada vez mais um gestor de informação. Alguém que observa, alguém que mede, alguém que interpreta e depois toma decisões ajustadas e adequadas em função deste processo de observação e de medição e de interpretação. Portanto, mais do que um produto ou uma técnica isolada, é esta mudança que, na minha opinião, fará a diferença nos próximos anos. Ok, Eduardo. Agora, para acabar, que a conversa já se estende e já vai longa, gostava que o Eduardo também nos desse aqui a sua opinião sobre este tema. Trago então uma estimativa do Business Research Insights que diz que o mercado global da alimentação artificial para as abelhas está estimado em cerca de 1,4 mil milhões para 2026 e pode chegar a 5,5 mil milhões até 2035. Isto é, há uma estimativa de um crescimento de 8 a 9% a cada ano. Portanto, provavelmente teremos mais empresas a entrar no setor, mais produtos disponíveis no mercado, mas já hoje temos uma variedade enorme de produtos, desde vitaminas, probióticos, proteínas, líquidos, sólidos, muitos produtos. E pode ser complicado para quem esteja a iniciar, ou até já, para quem já tenha um bocadinho uma experiência, perceber qual o tipo de alimentação e se é realmente necessário alimentar as abelhas nesse período. O que é que o Eduardo diria? Quais os pontos principais para alguém decifrar aqui se é necessário um aporte artificial, se não é necessário o aporte artificial e depois, se for necessário, como decidir com tanto produto que há hoje em dia no mercado que pode ser complicado para quem esteja agora a começar nas colónias e investir bem o seu dinheiro? Antes de responder, deixa-me dar-te os parabéns pela qualidade e pertinência das questões que tens Obrigado, Eduardo. colocado. Acho fundamental que iniciativas, este teu projeto, continue, que cresça, porque acho fundamental, de facto, usarmos estas ferramentas que temos ao nosso dispor, os podcasts, formação à distância e outras tecnologias que dispomos para veicular informação. Respondendo à tua questão, começo por dizer que de facto não me surpreende, não os conhecia estes dados, mas não me surpreendem. Mais ou menos diria que são o reflexo direto também das dificuldades crescentes que as nossas colónias de abelhas enfrentam, por exemplo, resultado das alterações climáticas, das descontinuidades de flora, fragmentação do território, pressão de parasitas como a varroa, está sempre presente no nosso pensamento, mas também de predadores mais recentes como a vespa velutina. E, portanto, esta degradação da qualidade nutricional disponível por estes e outros fatores, ou o conjunto destes fatores e mais alguns outros, de facto justificam esta preocupação cada vez maior com a nutrição suplementar de abelhas. No entanto, quanto a mim, há um risco que quero sublinhar. Mais produtos no mercado não significam automaticamente melhores decisões no apiário. Para quem está a começar, a primeira ideia que eu quero deixar reforçada, enfatizada é esta. A alimentação artificial não deve ser vista como ponto de partida, mas sim como uma ferramenta de correção e antecipação de déficits nutricionais. Ou seja, antes de perguntarmos o que devo dar às minhas abelhas, o apicultor deve perguntar: as minhas abelhas precisam realmente de ser alimentadas?
É esta a pergunta que eu acho que devemos começar por fazer. E essa resposta só pode vir da observação das colónias. A nutrição suplementar deve ser tratada como uma intervenção técnica baseada, assim como no caso da varroa, em diagnósticos, não como uma prática rotineira ou por imitação, porque os outros o fazem, eu vou fazê-lo também. Há alguns sinais-chave que ajudam nesta avaliação. O primeiro é o nível de reservas. A quantidade de mel, a quantidade de pólen disponível nos quadros. O segundo é a dinâmica da criação. Uma colónia com postura contínua e equilibrada, com cria bem nutrida, e há sinais observáveis que nos permitem tirar essas conclusões. Portanto, é preciso saber olhar para os quadros, e saber interpretar o que estamos a ver. E, portanto, quando a postura está equilibrada, quando a cria nos aparece bem nutrida, ela tende a estar ajustada em relação ao ambiente, e o ambiente é um ambiente que podemos concluir que é nutritivo. O terceiro é o contexto externo, se existe ou não fluxo de néctar, se existe ou não fluxo de pólen, qual a diversidade floral disponível, também pode ser observado através das características do pão de abelha, e são estes elementos, reserva, criação e aquilo que o ambiente tem para dar às nossas colónias, que, estando equilibrados, nos deverão servir de guias para tomar melhores decisões. E, neste caso, o melhor até, diria, é não intervir. O que as colónias necessitam, têm naturalmente à sua disposição, e, tanto quanto se saiba, hoje ainda não há nenhum alimento artificial que supere a qualidade dos alimentos naturais que as abelhas trazem do campo. Por outro lado, gostaria também de referir que, quando se identificam desequilíbrios, porque eles acontecem, a alimentação aí sim pode fazer todo o sentido. Contudo, deve ser orientada por um objetivo concreto. Por exemplo, queremos estimular a postura, queremos apoiar uma colónia em crescimento, evitar uma quebra durante um período de escassez, preparar para uma pressão específica, como por exemplo a vespa lutina no final do verão. Portanto, são questões que devemos colocar para tomarmos decisões com base nas respostas que vamos dando a estas questões. E cada um destes objetivos implica e exige abordagens diferentes. Um erro comum é utilizar sempre o mesmo tipo de alimento, independentemente do contexto. Por exemplo, fornecer proteína quando o fator limitante é energético, ou, pelo contrário, fornecer apenas açúcar quando há déficit proteico. Outro erro é ignorar a qualidade nutricional. Nem todas as fontes proteicas são equivalentes. E, por exemplo, o equilíbrio de aminoácidos, o equilíbrio de lípidos e outros micronutrientes fazem uma grande diferença, uma enorme diferença. Por exemplo, dentro da componente proteica, a questão não é apenas de percentagem de proteína bruta, mas a qualidade dessa proteína. Aqui entram informações e, mais uma vez, a ciência e aquilo que é conhecido no que diz respeito, por exemplo, à qualidade da proteína, os perfis de aminoácidos essenciais, frequentemente avaliados, por exemplo, quando recorremos ao modelo de Groot, um modelo que foi proposto na década de 50 do século passado, e que mais recentemente foi ajustado e atualizado por Randy Oliver e outros autores, num artigo publicado em 2022, muito importante na minha opinião. Nomeadamente, o Randy Oliver propõe a normalização para a leucina e não para o triptofano, dois dos aminoácidos essenciais, e propõe uma análise também dos somatórios dos déficits proporcionais de aminoácidos. Isto são conceitos um pouco difíceis de entender por alguns que não tenham essa informação, mas, portanto, ficou
alerta para este aspecto, e que é que isto implica? Que às vezes dietas com boa quantidade de proteína bruta podem, na prática, estar limitadas por um único aminoácido essencial ou por um conjunto de aminoácidos essenciais que estão em déficit proporcional relativamente aos aminoácidos de referência. Neste caso, o de Groot tinha como aminoácido de referência o triptofano, o Randy Oliver propõe a leucina, e quando esses aminoácidos se gastam, impedem o bom aproveitamento dos outros, mesmo estando presentes. Isto tem a ver com um princípio conhecido como o princípio de Lipid. Falando na componente lipídica, é outro ponto também frequentemente negligenciado. A presença, por exemplo, de ácidos gordos essenciais, nomeadamente o equilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3, ou até o teor total de lípidos presente na receita proteica, no bolo proteico que fornecemos às nossas colónias, tem um impacto direto e importante na fisiologia, no funcionamento dos órgãos das abelhas, incluindo, entre outras, a imunocompetência e também a função cognitiva. Portanto, são todos aspectos de grande detalhe que hoje são conhecidos e que importa aos apicultores tê-los em consideração quando faz suplementação. E são foco, por exemplo, de um do outro curso que eu ministro, através do Zoom também, a nutrição, que eu chamei nutrição apícola aplicada, onde de forma contextualizada, de forma detalhada, espero eu com linguagem clara, são assuntos complexos, mas que eu procuro simplificar sem tornar simplista, com recursos também a diversas calculadoras criadas por mim, partilho com formandos soluções e formulações, ou melhor, propostas de soluções e formulações que serão aplicadas em cada caso, ajustadamente a cada caso, a cada situação, e que permitem também aos formandos aumentar os graus de independência relativamente, entre outros aspectos, à indústria dos alimentos já preparados ou pré-preparados que temos neste momento no mercado. E também os incentivo a fazerem avaliações após a suplementação ou durante a suplementação para verificar e confirmar os ganhos. Isso acho, desculpa interrompê-lo, Eduardo, isso acho que é muito importante porque todos nós, ou a maior parte de nós, já experimentaram diversos produtos, já passaram por um ou outro produto onde se investe dinheiro, onde se gasta dinheiro e não há resultados. Isto é, as abelhas quase consomem aquele alimento que nós estamos a dar, por exemplo, uma proteína, quase como um fondante de manutenção e não se vê qualquer tipo de resultado nas colónias. Certo que depois teríamos que avaliar todas as condições externas para percebermos se aquele alimento realmente não aporta nada à colónia, mas já há muitos alimentos que isso se passam e é realmente o que o Eduardo está a dizer faz todo o sentido de avaliar se após a administração de um produto e se ser consumido por as abelhas, se tivermos ganhos ou se não tivermos ganhos nenhuns. Exatamente. Interessa-me muito que todas as intervenções tenham retorno. Exatamente. E se confirme a sua validade no sentido de se confirmar o impacto positivo que tem na colónia, porque de outra forma estamos a perder tempo e a perder dinheiro. E na nutrição julgo que acontece com frequência, de facto, fazermos intervenções e nem sempre depois recolhermos o devido retorno da mesma. Sim, e desculpa interrompê-lo mais uma vez, Eduardo. Eu aqui há pouco tempo tive uma conversa com uns colegas espanhóis e eles, pronto, passaram por um bocado onde tinham que dar proteínas às abelhas, acharam necessário dar pastas proteicas às abelhas,
mas repararam que durante muito tempo, e eu não vou estar aqui a dizer as marcas, como é óbvio, andavam a consumir marcas que não traziam qualquer tipo de retorno para as abelhas, qualquer tipo, e daí também a questão de depois estarmos a comentar os dois, eles estavam a alimentar quase um fondante de manutenção, mas estavam a pagá-lo muito mais caro, estavam a pagar um preço de uma pasta proteica premium e não estavam a obter qualquer tipo de resultado. Atenção, com diferentes marcas, claramente não vou estar aqui a Sim, dizer sim. quais as marcas. Sim, não é necessário estarmos a falar em marcas, mas de facto reconhecemos situações como essas. Daí, por exemplo, no curso que eu referi, Nutrição Apícola Aplicada, eu procurar, através das calculadoras que fiz e que são exclusivas, permitir aos formandos terem ferramentas de avaliação prévia das propostas comerciais que existem no mercado, quer digamos, das soluções que eu apresento, das formulações que eu apresento, que passadas pelo crivo dessas calculadoras nos permitem antecipar, de facto, no que diz respeito às pastas proteicas em particular, antecipar os ganhos, porque nos conseguem identificar claramente a proteína funcional que vai ser, de facto, utilizada pelas abelhas. Porque há pastas, e passei-as pelo crivo uma série delas, há farinhas comerciais bastante desequilibradas. Uhum. E, portanto, a proteína funcional é aquela que resulta em mais criação de cria. Essa proteína funcional está, de facto, bastante baixa para o preço que se paga. E é possível Exatamente. fazer mais e melhor com muito menos investimento, tendo algum tempo, porque isso é verdade, exige algum tempo para se preparar em casa e tendo as ferramentas que algumas delas é aquilo que eu tenho entregado nestes cursos. Para concluir, Fred, e como dizes, a conversa vai longa, e se tivesse que sintetizar em 3 pontos para quem está a iniciar a sua apicultura, diria o seguinte, no que respeita, portanto, à questão da nutrição suplementar. Primeiro, avaliar sempre antes de alimentar. Segundo, definir um objetivo claro para a alimentação. É de estimulação, é de manutenção, é de recuperação e, terceiro, escolher fazer um tipo de alimentação em função desse objetivo. E, portanto, não devemos alimentar por alimentar, mais uma vez, também como às vezes fazemos em relação à varroa, alimentar às cegas, procurar, de facto, alimentar de forma pertinente, de forma a responder às necessidades, se elas existirem. Mais uma vez, frisando que não há, neste momento, melhor alimentação do que a alimentação natural e, portanto, não vamos alimentar por imitação, porque outros estão a alimentar noutras zonas do país, vamos fazer o mesmo nas nossas colónias, quando muitas das vezes não se justifica, e se tivermos que o fazer, fazê-lo com critério e fazê-lo de forma informada. E, por fim, o mais importante para tudo, mas também para a nutrição, aprender a interpretar a colónia. No fundo, a melhor ferramenta da nutrição não está num balde de xarope, num substituto proteico, num suplemento proteico, está na capacidade do apicultor ler e interpretar devidamente o que se passa dentro da colmeia. E isto, como em quase tudo na apicultura, constrói-se com conhecimento e com prática, na boa conjugação e conjugação harmoniosa destas duas dimensões. Ok, Eduardo. Olha, muito obrigado por este bocadinho, que era só para ser 40 minutos, mas a conversa alongou e ainda bem, é sinal que a conversa estava boa. Muito obrigado a vocês todos por estarem aqui presentes e terem assistido a este primeiro episódio do Black Bee Talks. Sigam a Black Bee nas redes sociais, o Black Bee Talks irá ter mais episódios e podem ficar a saber tudo sobre, por lá, por as redes sociais. Eduardo, resta-me agradecer Muito, e um grande abraço. muito obrigado também pelo convite que me fizeste, Fred. Um grande abraço também e continuação e que tudo corra bem com este teu projeto. Obrigado, obrigado a Muito todos. obrigado.